Estamos iniciando então essa parte 3 da série Refletindo o Caráter de Cristo. Hoje falando sobre um aspecto muito importante, que o ser mais divino que pisou aqui na Terra foi o mais humano. Na verdade, Jesus Cristo, totalmente Deus e feito totalmente humano, foi o melhor ser humano que já pisou neste planeta criado por ele. Significa o seguinte: se você quiser ser um ser humano melhor do que é, só tem um jeito: tem que imitar Jesus. Tá? Hoje se fala muito de humanização, tá? Humanização no trabalho, humanização aqui, ali. A política fala muito. Olha, gente, quer aprender humanização? Leia os evangelhos, tá bom? Seja igual a Jesus. Tá? Se algum político falar em humanização, falar, já sei, dá uma dica para você muito importante. Qual a dica de humanização? Leia o evangelho. Jesus Cristo foi o melhor ser humano e tudo que ele fez foi assim perfeito como ser humano. Olha, só você imitar Jesus, você vai estar refletindo, enfim, o caráter de Cristo e a humanização tão comentada nos meios sociais hoje. Então nós queremos dizer para você que hoje é aula de humanização, sim, partindo do melhor ser humano que já pisou nessa terra, o perfeito mesmo, o único perfeito. Todos têm defeito, todos pecaram, mas Jesus viveu uma vida sem pecado, perfeitamente santo. Olha que bom exemplo que você tem, então, para seguir. Seguindo o exemplo de quem? O exemplo do mestre. Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Depois terminou de lavar os pés, que era um trabalho de escravo, um trabalho muito humilde, né? E isso era normal naquele tempo, era cultural, porque as pessoas chegavam com os pés todos sujos, empoeirados. Chegava na casa de alguém, quando a casa estava muito limpa, tinha um tapete bonito, então já tinha uma bacinha na porta ali, a pessoa lavava o pé. Mas é difícil você se inclinar para baixar o pé. Então sempre tinha um escravo, um servo que ia lá e lavava o seu pé. E Jesus, então, humilhando diante dos discípulos, assim, ele lavou os pés. Depois ele disse assim: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Se eu, sendo mestre e senhor, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Eu acho que hoje não há necessidade de você pegar uma bacia, literalmente, e lavar os pés das pessoas. A não ser num cerimonial, talvez num ato simbólico, né, que pode até acontecer. O lavar os pés significa você servir a pessoa da maneira mais humilde possível. Assim você se rebaixa. Não tem como você lavar os pés se você estiver em pé. Você tem que se abaixar. Normalmente a pessoa ficava em pé, colocava o pé na bacinha e alguém se abaixava para lavar os seus pés. O exemplo de Jesus. Ele disse simplesmente: eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Tem que seguir o exemplo dele. Como que eu posso seguir o exemplo dele? É muito difícil. Então, que exemplos Jesus nos deu de humanidade? Que exemplos? Muitos exemplos. Como disse, Jesus foi o ser humano perfeito aqui na Terra. Se quer ser perfeito, tem que imitar Jesus. Mas como eu posso imitar Jesus? Só tem um jeito. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que morrer para você mesmo e deixar Jesus ver você. Porque por sua força você não vai conseguir imitar Jesus. Não é possível imitar o perfeito, nós somos imperfeitos. Agora, quando o perfeito habita em você e habita perfeitamente, você passa a refletir o caráter de Cristo. Amém? Então vamos dar alguns exemplos. Ele chegou em Samaria, numa aldeia chamada Sicar. Estava cansado de viagem, já era meio-dia, os discípulos foram comprar comida para ele na aldeia, ele ficou sozinho, mas ele tinha um poço ali, ele sentou à beira do poço, e isso veio uma mulher samaritana tirar água. É muito conhecida essa história da mulher samaritana. E Jesus disse: dê-me de beber. Então, sabe o que acontece aqui? A primeira coisa que a gente pode aprender nesse episódio, que depois vai continuar no capítulo 4 de João, é que Jesus não teve preconceito nenhum, porque naquela sociedade a mulher era muito desprezada, a mulher era assim em segundo plano, um homem se dirigia à mulher, dependendo da situação, era indelicado, era desrespeitoso, ou a mulher se dirigia ao homem, era desrespeitoso. Eu estive num país, por exemplo, que as mulheres não podem ficar no mesmo ambiente que o homem. Então fomos visitar umas famílias. Então o homem atendeu a gente na sala e a mulher ficava na cozinha. Ela só podia vir para trazer um chazinho com leite ou um suco, e ela já retirava. A mulher não tem essa liberdade que tem aqui num país ocidental, nessa cultura ocidental como nós aqui do Brasil, como nós temos no Brasil. Então, isso era muito comum naquele tempo também. Se hoje em alguns países é assim, você imaginou
lá naquele tempo, 2.000 anos atrás, nesse país oriental, como estive em países asiáticos e orientais também. Então, olha, isso não era comum, mas Jesus, então, ele trata sem preconceito. Para ele agiu com aquela mulher com maior naturalidade e dirigiu-se a ela. Mas havia uma outra situação, um complicador. Era uma mulher samaritana. Não era mulher qualquer. Se fosse judia, já era complicado. Mas era samaritana. E os judeus não se davam com o samaritano. Havia uma discriminação muito grande, essa é a verdade. Mas Jesus tratou essa mulher sem discriminação. Para diferenciar se era samaritana, se era etíope, se era síria, se era judia. Era um ser humano que ele amava perfeitamente. E a mulher samaritana ficou até espantada. Ela disse: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, agora para beber? Você é muito atrevido. Nós não temos que ficar conversando. Você não tem que pedir água para mim. Jesus respondeu para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, ele lhe teria dado o quê? Água viva. Olha, aquela mulher samaritana, ela ficou tão admirada, espantada, até ela foi um pouco grosseira. Acho que ela está dizendo assim: olha, você não pode pedir água para mim. O que é isso? Você é muito atrevido. Então, quem sou eu para te dar água? Eu não sei qual a intenção do coração dela quando ela fala assim, porque ela não queria dar água ou porque ela ficou espantada porque ele pediu água, mas de qualquer forma ela é uma expressão. Como pode você, sendo judeu, pedir para mim? Assim, nós não combinamos, nós somos rivais. E Jesus falou assim: olha, se você conhecesse quem está te pedindo água, você lhe pediria, ele te daria água da vida. Irmão, então para você tratar as pessoas sem preconceito, você tem que ter água viva para dar para essa pessoa. Porque a gente acaba discriminando pessoas pelo nível social, pelo nível cultural, até pelo estereótipo dele, por alguns defeitos físicos dele, eu não sei. Alguma barreira que existe, nós criamos barreiras dentro do nosso coração por falta de amor, do amor perfeito de Jesus, mas Jesus tratava as pessoas sem discriminação. Vê que ele tratou várias pessoas e sempre tratou gente rica, como Zaqueu, mas tratou gente corrupta, como o próprio Zaqueu, tratou gente perfeitinha, bonitinha, como aquele moço rico que falou com ele. Ele tratou os pescadores, Jesus tratou mestres da lei. Jesus não teve acepção de pessoas. Aliás, nos livros de Tiago diz assim que nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque se nós estamos fazendo acepção, nós estamos julgando as pessoas. Aí já não somos mais observadores da lei, mas nós somos juízes. Não pode julgar ninguém pela aparência. Eu sou uma pessoa muito rica, né? Ele tinha assim, para mim foi um dos mais ricos que eu conheci, convivi. Mas ele morava aqui no interior de São Paulo, muito simples, falava bem caipira. E ele foi em certos lugares, ele discriminado porque ele tinha uma roupa muito simples. E ele falava que jeitão, as pessoas tratavam ele assim como, desculpa a expressão, Zé Ninguém. Não sabia que ele tinha muitas posses. Então ele ficou muito ofendido que ele levou a filha dele para uma escola aqui em São Paulo, para um curso especial, para uma professora que eu indiquei. A professora falou assim: olha, eu sou uma professora muito cara, você não vai poder me pagar. Depois foi para mim: olha, que mulher mal educada, quase eu comprei aquele prédio todo que ela estava e mandei ela embora. As pessoas discriminam só pela aparência, sabe? Ou pela cor da pele, ou pela procedência, né, racial, ou pela família, ou porque é gordo, ou porque é magro. Cuidado, Jesus não tinha nenhum problema, ele não discriminava ninguém. Você quer aprender com Jesus? Então é assim que tem que ser, tá bom? Ele também tratou com dignidade. Olha só, porque no decorrer da conversa a mulher se interessou pela água da vida e depois ela pediu água. Além de ser samaritana, aquela mulher era uma mulher problemática moralmente. Olha só, você quando vê uma pessoa com problemas morais, você começa a julgar. Você já começa a ofender, seu ladrão, seu mentiroso, seu adúltero, você é isso, você é aquilo, não vou falar com você, não posso ver com você. E aquela mulher, ela tinha todo um passado muito complicado. Mas Jesus, ele, em vez de falar do passado complicado dela, ele falou assim: olha, eu sei que você é uma mulher complicada, não me consigo conviver com você, você é difícil demais. E trocando de marido toda hora, que é isso? Que vergonha, né? Naquele tempo era muito complicado, né? Hoje parece que o pessoal troca de marido assim mais fácil, mas naquele tempo era muito complicado. E Jesus, então, de uma maneira muito digna, muito honrosa, sem desrespeitar aquela mulher, sem desvalorizar,
Jesus sabia, porque o Espírito Santo tinha revelado para ele quem era aquela mulher. Ele falou assim: vá, chame seu marido e volte. Eu acho extraordinária essa parte de Jesus. Vá, chame o seu marido. Aí você pergunta assim: mas Jesus já não sabia que ela não tinha marido? Mas se Jesus faz, vai, chama o seu amante, e é ofender a mulher. Olha, quando você encontra alguém que é ladrão, ou mal educado, orgulhoso, não precisa falar isso para ele. Porque as pessoas, infelizmente, por causa do orgulho, não vão aceitar esse tipo de fala. A pessoa mentirosa, você fala assim: ô mentiroso, sem vergonha. Não, você fala: olha, você tem que ter um outro jeito de tratar. Você só tem que aprender com Jesus. Jesus encontrou um jeito assim, extraordinário, de falar para ela, provocar exatamente na ferida principal dela, sem ofender. Vá, chama o seu marido. O marido é algo honroso. Ela falou assim: não tenho marido. Disse Jesus: olha só, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. Aí Jesus, então, aproveitou que ela disse que não tinha marido e disse para ela: então, você falou a verdade. Jesus não falou com ofensa, com acusação, só assim, confirmando: você falou corretamente, você disse a verdade, mulher, eu gostei de você. Ela podia falar: tá bom, eu chamei meu marido, disfarçando como se ele fosse o marido, mas não era. Você já teve 5 maridos, casou 5 vezes, mas cansou de casar, agora se juntou com um homem. Hoje você está amaziada, você não vive legalmente. E muita gente está vivendo assim, vive uma vida marital assim. Hoje até a lei permite esse tipo de relacionamento sem um casamento efetivo, apenas como um contrato, uma coisa meio parecida com isso. Então, pelo tempo aqui no Brasil, a lei contempla também, pelo tempo de convivência, até direitos, mas naquele tempo era diferente. E aquela mulher tinha tido 5 maridos, olha só. Eu trabalhei com um rapaz uns anos atrás que ele tinha casado acho que 4 vezes só na igreja, que ele falou para mim. Depois ele falou: agora eu cansei, não caso mais. Ele acho que juntava com mulheres só. Realmente era complicado. Depois ele culpou as mulheres. Falou assim, eu falei: mas por que você casou tantas vezes? Ele falou assim: porque as mulheres são muito orgulhosas. Acho que não sabia que ele que era orgulhoso da história, né? Mas é o seguinte, essa mulher então foi tratada com dignidade. Sabe o que é tratar as pessoas? Um mendigo com dignidade, um bandido com dignidade. O bandido continua sendo bandido. Um político corrupto com dignidade não significa você concordar com ele, significa que você o respeita como ser humano. Afinal de contas, Jesus morreu por ele. Afinal de contas, ele é tão ruim quanto você, porque você também é ruim. Gente, você tem pior que um político corrupto. Se você estivesse no lugar do Hitler dirigindo a Alemanha naquele tempo, talvez você fizesse a mesma coisa. A questão é que você está em outra situação, em outro contexto, e graças a Deus você levou uma boa família. A questão é que dentro de você tem um bandido, tem um assassino, tem um adúltero. Você não caiu em adultério pela graça de Deus. E se caiu, posso pedir perdão, que ele vai te perdoar. Ele perdoou tantas pessoas, inclusive de adultério. Mas tratar as pessoas com dignidade. Ô seu drogado, ô seu bêbado. Lógico que ele está bêbado, mas você pode dar um abraço nele. Não é fácil tratar com bêbado, mas eu tive o prazer de tratar muito bem alguns bêbados. Eles voltaram a aceitar a Jesus quando estava lúcido, trouxeram a família. Eles estavam lúcidos, trouxeram a família. Outros não voltaram, mas foram bem tratados. Vamos estar empurrando um bêbado, tá? Não é assim que se trata. Trata com dignidade. Talvez fosse seu pai estivesse ali, seu irmão, ou talvez você, embriagado um dia, você pode cair nisso, né? Um dia você toma um pouquinho mais de vinho, um pouquinho mais disso ou daquilo, pode ficar embriagado. Como você quer ser tratado? Quer ser chutado? Quer ser empurrado? Não. Trate com dignidade, amém? É muito importante observar como Jesus foi tão sutil, e a partir daí essa mulher ficou mais impressionada. Senhor, vejo que é profeta, você é profeta, porque você está falando na minha vida. Depois Jesus continuou falando com ela, ela falou: bom, você falou que chamei meu marido, mas eu vou até a aldeia, eu vou até a cidadezinha que tem próxima. Chegou lá e falou: gente, eu conheci um homem que ele é profeta, ele contou a minha vida. Sabe o que ele disse? Ele disse também que é o Messias. Vocês podem confirmar comigo? Vamos conferir? E ela levou a cidade inteira para lá. Talvez não fosse muita gente, mas algumas centenas de pessoas foram até Jesus. Aí Jesus realmente pôde mostrar para eles que ele era mais do que um profeta, era o Messias. Eles pediram para ficar com eles lá 2 dias em Samaria. Tá? Olha, já mudou todo o roteiro da viagem de Jesus, porque ele tratou a mulher com dignidade. Trate as pessoas com dignidade. Às vezes a pessoa mora num condomínio de luxo, um condomínio qualquer, mas não cumprimenta o porteiro, não cumprimenta o pipoqueiro,
sabe? Que é você, né? Não fala bom dia para aquelas pessoas. Eu sei que assusta a gente quando você para no semáforo, vê um menino vender a balinha, você não sabe qual é a intenção dele, se embaixo daquela caixinha tem uma arma, ou se depois dele vê um bandido. Eu sei que a gente vive um mundo violento, mas não trate, sabe, as pessoas como se fossem animais, como se fosse inferior a você. O exemplo de Jesus é tratar as pessoas com dignidade. Vamos agora citar um outro exemplo. Falamos da mulher samaritana, agora vamos falar de um moço rico que foi procurar Jesus. Preste atenção o que aconteceu com esse moço rico. Eu estava lendo esse texto e comecei a extrair umas lições interessantes. Esse homem pôs-se de joelho diante de Jesus e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí então vemos aqui uma coisa que, na verdade, por trás daquele bom mestre, por trás daquela prostração, ele ficou de joelhos, Jesus não viu humildade. Era uma bajulação. Ele falou assim: bom, já conquistei tanta coisa na vida, já conquistei tanta coisa com a minha lábia, já conquistei tanta riqueza. Ele falou assim: já sei que eu preciso da vida eterna. Eu vou me ajoelhar, chamo ele de bonzinho, eu vou ficar impressionado com a minha atitude e ele vai me dar até a vida eterna. Com certeza. A Bíblia diz então que Jesus não aceitou aquela bajulação, não aceitou. Quando vem bajulação, cuidado para não você ficar orgulhoso. A Bíblia diz que assim como o crisol prova a prata, o crisol é uma química lá, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Olha, quando você é elogiado, é uma prova difícil, porque mexe com o seu ego, tá? Às vezes até eu falo assim, acho que eu prefiro críticas do que elogios. Porque a crítica vai me massacrar um pouquinho, mas vai me ajudar a quebrantar. Se for uma crítica verdadeira, inclusive é muito bom, porque a crítica positiva, uma crítica que vai me ajudar a ver meus erros. Eu sei quem sou em Cristo, eu não tenho problema com isso, mas quando vem o elogio, olha como você está, que mensagem, que estudo, que família, aí complicado, né, irmãos? Olha que palavra, que oração que você fez. Olha, essas coisas assim, em vez de dar glória a Deus, começa a sentir a glória para a gente. E nós somos provados. Aí Jesus falou, não aceitou, Jesus não aceitou. Olha, Jesus era bom, com certeza. Mas Jesus estava aqui em obediência ao Pai. Ele nem aceitou ser chamado de bom, nesse caso por bajulação. Jesus respondeu, por que me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Então, Jesus não traz a honra da sua bondade para si mesmo. É um outro capítulo de João, ele fala assim, olha, eu não honro a mim mesmo, porque se honrasse a mim mesmo, não teria valor. Quem me honra é meu Pai que está no céu. Então, Jesus não trouxe honra para si mesmo. E você vai lá em Romanos, capítulo 12, diz assim, preferi em honra uns aos outros. Como é difícil dar honra às pessoas. A gente quer sempre ter o mérito. Né? Você faz uma coisa em parceria com alguém, mas você gostaria de você ser aplaudido. Dá uma coisa boa que alguém fez e você procura dar um jeito de ter uma participação ali para também ser aplaudido. Isso está no ser humano, faz parte do orgulho, faz parte da própria natureza caída, soberba. É querer ser honrado em vez do outro. Cuidado com isso aí. Jesus não quis essa honra naquele momento vindo daquele homem. Aí Jesus faz uma pergunta para ele, porque a questão é, ele queria a vida eterna. Jesus perguntou, você guarda os mandamentos? Você conhece os mandamentos? É lógico. Essa pergunta é uma pergunta para provocar o moço, porque Jesus sabia que ele era um bom judeu. E o bom judeu guardava os mandamentos de Moisés. E o moço declarou o óbvio naquela situação. A tudo isso, quer dizer, todos os mandamentos, Jesus até citou ali, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, etc. Jesus citou, inclusive, alguns mandamentos nesse contexto, você pode ver. Só para lembrá-lo, ele falou, isso tudo eu guardo, Senhor. Eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Eu sou um judeu perfeito. Eu guardo a lei de Moisés. Eu sou irrepreensível. E olha só, o que você faria diante de uma pessoa rica financeiramente, irrepreensível de acordo com a lei? O que você faz? Paga todos os impostos, ele trata bem as pessoas, ele é um bom marido, ele é um bom pai. Aí chega para você e fala assim, olha, eu preciso da vida eterna. Você fala, nossa, mas você é tão bom, você é uma bênção. Vem para a minha igreja aqui porque o seu dízimo deve ser muito alto. Ou você, o que você falaria uma pessoa dessa? Se Deus mostra o coração dela e vê algo lá. E Jesus, então, não aceitou bajulação, nem se impressionou com o status do homem. Jesus, aqui tem um texto de Marcos, é extraordinário. Essa passagem ela é citada até em Mateus e Lucas. Mas é interessante que Marcos dá um detalhe aqui que eu achei maravilhoso.
Jesus olhou para ele e o amou. Olha, quando você olha uma pessoa que ela está fingindo, está bajulando, dá vontade de dar um chega pra lá nela, não é verdade? Para com essa conversa fiada, vai fazer minha cabeça, meu, pensando o quê? Não, Jesus o amou desinteressadamente. Por que desinteressadamente? Porque Jesus já sabia, inclusive, que esse moço ia rejeitá-lo. Mesmo assim, o amou. Você sabe, se alguém vai rejeitar você, já fica com o pé atrás. Já fica de prevenção, não precisa ter medo. Você tem identidade em Cristo, você é perfeito em Cristo, ninguém vai passar para trás. Se passar, deixa ele passar, porque Deus tem coisas melhores para você. Então, olhe para as pessoas, mesmo quando você vê defeitos nela, como Jesus viu nesse moço, ame essas pessoas. Esse moço se apresentou como o cara bonzinho, né? O moço bonzinho, né? O bom menino. Não, Jesus viu nele ali coisas terríveis que ele precisava renunciar. Ele era um moço avarento. E Jesus, então, não ficou impressionado com a aparência dele, olha só, mas Jesus o amou. E Jesus, então, falou a verdade. Você falaria a verdade para alguém? Vê um governador, vê um senador, vê um prefeito, vê um cara muito rico, vê o seu patrão. Você falaria a verdade para ele? Custa caro falar a verdade. Quem sabe você falar a verdade pro seu patrão, depende do momento, ele vai te mandar embora. Você fala a verdade ou não fala a verdade? Quem sabe você falar a verdade para um amigo e deixar esse amigo? O João Batista falou a verdade para o Herodes, perdeu a cabeça. O Herodes foi passando lá para ver o João Batista, porque ele viu a fama dele, foi de perto. O João Batista gritou, falou: você, Herodes, está aí nessa carruagem bonita, mas que essa mulher está com você, não é sua mulher não. É mulher do seu irmão, você é adúltero. Problema sério, porque ele falou a verdade. Mais para frente ele foi preso, pois essa mulher mandou decapitá-lo, pediu a cabeça dele, porque ele falou a verdade. Você falaria a verdade? Colocaria sua cabeça num prato, como João Batista foi, né? Para falar a verdade. Jesus falou a verdade para ele, não ficou impressionado. Então tem que tratar as pessoas corretamente, inclusive falando a verdade da maneira certa. Olha, mas é muito importante, Jesus não falou essa verdade com rancor. Jesus não falou essa verdade com acusação. Muitas vezes nós falamos a verdade e ferimos as pessoas porque nós falamos a verdade sem amor. Já falei verdade para as pessoas sem amor. Já falei, e Deus falou: olha, você falou uma verdade, mas você não teve misericórdia. Deus já me tratou muito nisso. Estou sendo tratado ainda, que não é fácil não. Mas falar a verdade com amor, a pessoa é impactada pelo Espírito Santo. Ele pode aceitar ou rejeitar. Mas você vai ter a consciência em paz, porque você falou em amor. Então, Jesus fala para ele assim: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro no meu caixa. Chama o Judas aqui, que é o tesoureiro, e dá tudo para ele. Foi isso? Não, não foi. É o que o pastor hoje faria. Qualquer pastor faria assim: irmão, Deus está mandando você dar tudo que você tem. Para quem? Para o caixa da minha igreja. É assim? Não quero essas conversas não, viu, irmão? Olha, se você der tudo aqui, você vai ser demais. Tal. Acho que você já viu isso por aí, né? De um rapaz chegou na minha igreja: pastor, que eu falo para minha esposa, hein? Fui no culto aí, o pastor fez um apelo. Eu entreguei meu celular. Eu entreguei até minha aliança de casamento. Eu falei: meu irmão, você tá maluco. Mas não deu para Deus, deu pro pastor. Cuidado com essa conversa fiada, tá bom? Isso aí são exploradores da fé. Cuidado, viu? Tá cheio, não vou citar nomes, né? Jesus, ele não estava interessado nos bens desse moço, ele estava interessado nele. Deus queria dar a vida eterna para ele, mas não pode entrar avarento no reino do céu. Jesus até falou assim: é mais fácil passar um camelo no fundo de agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí os discípulos falaram assim: então quem vai ser salvo? Ele falou assim: para os homens é impossível, mas tudo é possível para Deus. O que é possível? Deus quebra o orgulho, tira essa carga pesada e ele passa, ele entra no reino do céu. Mas com essa arrogância, essa prepotência, esse sentimento, a sensação de que ele pode, porque Deus tem que dar para ele, porque ele pode, que ele é bonzinho, porque ele é rico, que dá uma grande oferta. Olha, Paulo falou: se eu der todos os meus bens para os pobres e não tiver amor, não vai acontecer nada. Mas o moço não aceitou a palavra de Jesus, porque ele era avarento, o Deus dele era Mamon, que é o Deus do dinheiro, apesar de cumprir a lei em parte, a lei moral, mas ele não tinha misericórdia verdadeira, não tinha amor verdadeiro, e ele então não ganhou a vida eterna, pelo menos naquele momento. Foi embora triste, porque tinha muitas riquezas. Vamos citar outro caso rapidamente aqui: Jesus tratando com misericórdia. Uma mulher foi surpreendida em adultério e, de acordo com a lei, tinha que ser apedrejada, e levaram-na até Jesus e falaram: o que o senhor diz para essa mulher? A lei de Moisés diz que tem que ser apedrejada. Vocês sabem a história dessa mulher chamada mulher adúltera. Então, Jesus não deu uma resposta imediata, mas eles insistiram. Então, Jesus fez uma pergunta que acabou com eles: se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra.
E eles começaram a fazer uma autoconfrontação, e aí todos foram deixando a pedrinha no chão, viraram as costas e foram embora. E Jesus então pergunta para a mulher, né? Onde estão seus acusadores? Ninguém a condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. A versão NVI diz, vá e abandone sua vida de pecado. Jesus teve misericórdia daquela mulher. Você fala, mas Jesus concordava com o adultério? Lógico que não. Então ele falou, vai, não peques mais. E se ela continuasse no pecado, ela ia para o inferno, ela foi perdoada ali. Ela foi amada ali. Você pode ver uma pessoa tão errada, tão atrapalhada, tão confusa, você surpreendeu ela num ponto de fraqueza, e você vai usar isso para manipular. Olha, eu conto para todo mundo, hein? Conto para o seu esposo. Agora você me deve uma, hein? Então eu vou contar para todo mundo, já sai contando, né? Os fofoqueiros aí de plantão, quando vê alguma coisa errada em alguém, sai espalhando para todo mundo. Jesus não espalhou nada, Jesus não jogou pedra, Jesus teve misericórdia dela. E sabe o que diz Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha? Uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sabe o que está dizendo? Se você não tiver misericórdia, não vai alcançar misericórdia. Você vai ser contemplado pela misericórdia na mesma proporção com que você é misericordioso. Então, não, vamos ser misericordiosos. Vamos amar os que pecam, os que fraquejam. Porque eu vou dizer para vocês, eu não sou super-homem, eu sou fraco também. E Deus tem me ensinado isso, a ter misericórdia das pessoas. Não é fácil, não. A nossa tendência é julgar. Não fala mais com aquele irmão, não sento perto dele. Sabe o que ele fez? Não vou chamar na minha casa também, nem vou na casa dele. Não, trata com misericórdia. Um abraço. Gálatas capítulo 6 diz: se algum de vós surpreendeu o irmão em alguma ofensa, em alguma fraqueza, de vós que sois espirituais, tratai o tal com espírito de brandura, com espírito de mansidão, e vigia para que também você não caia no mesmo pecado. Agora, quando você usa de misericórdia, Deus vai tratar você também com misericórdia. Esse é o grande exemplo maravilhoso do nosso amado Jesus, do qual estamos refletindo o seu caráter aqui. Outra coisa importante é que Jesus chamou de amigo o pior inimigo. Essa cena aqui é demais. Jesus sabia que ia ser traído por um dos seus. Jesus já sabia disso porque o Espírito Santo foi revelando, já sabia que ele ia para a cruz, já sabia que ele ia sofrer, já sabia, não foi nada de surpresa. Mas a grande surpresa para a gente é quando Judas chega lá no Getsemane naquela noite, que estava tudo no escuro, não tinha luz elétrica e ninguém sabia quem era Jesus no meio dos discípulos, porque todo mundo parecia parecido. Ele falou assim, deu uma senha, aquele que eu beijar é esse, pode prender. Ele faz um cumprimento, uma cara de pau, cumprimento, salve mestre. É um cumprimento natural desde aquele tempo. Então, assim, olá meu amigo, e o beijou. Aí Jesus fala para ele, seu traidor safado, é isso? Seu miserável, já sei o que você veio fazer. Não é assim que a gente responderia? Seu pilantra, eu sabia que você vinha, Deus já me avisou, estou preparado, mas vou morrer, mas você é um safado mesmo, não? Jesus fala assim, amigo, aqui você veio. Outra versão diz, amigo, aqui vieste. Outra versão diz assim, amigo, faz logo o que você tem que fazer, eu já sei a sua intenção. Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Você chamaria de amigo o seu pior inimigo? Só refletindo o caráter de Cristo. A pessoa sabe que eu venho para roubar, a gente vai falar mal de você, veio para te derrubar, sabe que falou mal de você lá na empresa, querendo puxar o seu tapete, ou já falou mal de você de todo jeito, e você chega lá e fala, ô amigo, tudo bem? Vamos tomar um café? Ô amigo, olha, refletindo o caráter de Cristo, 100% Deus, 100% homem, o homem mais humano que pisou nesse planeta. Pensa nisso, tá bom? E outra situação interessante, quando aconteceu essa cena do Judas, foi preso, e o Pedro foi acompanhando Jesus, chegou a um ponto que alguém falou assim, você é um deles, um discípulo de Jesus. Falou, não sou, não. E veio outra pessoa, falou, acho que você é um deles. Não sou, não conheço. E depois veio um terceiro, olha, 3 vezes. Certamente esse homem estava com ele, pois ele é galileu. Pedro respondeu, não sei do que você está falando. Nossa, que tristeza, né? Como a gente nega Jesus tão fácil quando está sob pressão, né? E no templo, com as pessoas, com os amigos, a gente é tão espiritual. Longe de Jesus, a gente faz que esquece Jesus, né?
É lamentável, mas isso acontece. Talvez você não negou dessa maneira, mas negou de outra, né? No meio dos amigos, para não ficar mal, você bebe com eles, fala bobagem com eles, ri da piada deles. Você na igreja lá, de vez em quando eu vou lá e tal, mas no fundo você quer disfarçar. Mas você o que você está fazendo aqui, né? Meu irmão, que ele entrou no boteco, ele pediu uma cerveja lá e começou a beber, depois pediu outra coisa. Alguém falou, você não é daquela igreja ali? Eu vi você cantando louvor lá. Que vergonha, né? Então as pessoas, não sou não. É sim, eu te conheço, eu sei que você é de lá. Então, as pessoas conhecem você. Mas é interessante aqui, exatamente nesse momento que Jesus falou, olha, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. O Pedro tinha falado que não, mas se negou. Quando o galo cantou, o Pedro fica assustado, cumpriu-se a palavra de Jesus, e ele olha assim, ele estava bem na frente dele, na direção dele, assim, uma certa distância, e ele viu Jesus e o Pedro. A Bíblia diz assim, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Que olhar. Não foi olhar de censura, viu, gente? Não foi olhar de ameaça, não foi olhar de vingança. Foi olhar tão amoroso, Pedro, eu te amo mesmo assim. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu até roguei ao Pai para que você não caísse, ou pelo menos que você não desfalecesse na fé, porque isso é complicado. Na hora que você nega Jesus, fica com vergonha até ele voltar, você não sabe o que faz, mas coloca a cara, né? Eu falei, Deus, nem sei como eu estou no templo hoje, eu fiz cada coisa. Aí você vai assim, só pela misericórdia e graça de Deus, né? Aí Pedro então chorou amargamente. Quando Jesus olhar para você assim, não com censura, mas com amor, se você tiver pecado, chore amargamente que dá certo, porque o seu coração será quebrantado. Não faça como o Judas. O Judas fez tudo errado e depois foi no templo devolver as 30 moedas de prata e depois ele ainda com a consciência pesada, não com arrependimento, mas com remorso, foi e se enforcou. Pedro não se enforcou. Pedro chorou amargamente, pediu perdão, não sabia o que fazer, mas Jesus olhou para ele com amor. Então, não fique censurando as pessoas que falham, olhe com amor, tá bom? E Jesus ainda lá na cruz, um pouquinho depois dessa cena, ele estava ali sendo crucificado, já estava sendo torturado, já estava preso na cruz. Uma das últimas palavras que ele falou na cruz, uma delas foi, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus perdoou e pede para o Pai perdoar. Quanta gente ali foi perdoada, quantos daqueles se tornaram discípulos? O próprio centurião que comandava a crucificação, que era o chefe militar que estava ali, ele quando viu Jesus naquela situação, perdoando, e tudo que aconteceu, a Bíblia diz assim, vendo isto, o centurião disse, este verdadeiramente é filho de Deus. Interessante que os judeus que o crucificaram negavam isso. O centurião romano que comandou a execução disse, ele é verdadeiramente filho de Deus, por causa da atitude dele. Mesmo sendo crucificado, Jesus não reclamou, não gritou, não blasfemou, não chamou, não falou de vingança, falou, a mão de Deus vai pesar, eu sou um homem de Deus. Já viram essa história? A mão de Deus vai pesar na sua vida, porque você falou isso. Eu vou orar contra você e você vai perder seu marido, seu emprego, seu filho, você vai morrer. Gente, Jesus amou até o fim os seus inimigos. E agora aqui, depois que Jesus ressuscitou, estamos vendo aqui a história dele, né, numa sequência meio cronológica, ele encontra novamente o Pedro, e Pedro estava totalmente indigno. Pedro não tinha dignidade nem para se juntar aos discípulos, tanto que quando o próprio Jesus encontrou aquelas mulheres, e ele disse, olha, fala para os meus irmãos, eu estou indo para Galileia. E ele falou assim, só que ele não falou só meus irmãos, ele falou assim, fala para os meus irmãos e para o Pedro. Ele falou assim, olha, é perigoso o Pedro não ir, porque ele está muito envergonhado. Fala para os meus irmãos e para o Pedro que estão encontrados na Galileia. Estejam lá, eu vou encontrar eles lá. Jesus então destaca Pedro, tá? Está restaurando a dignidade. E depois que Jesus sentou com eles ali na beira do mar da Galileia, e depois de comer um peixinho assado com Jesus então encara o Pedro cabeça baixa o tempo todo, sem saber o que falar, sem saber onde colocar a cara. Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E Jesus falou isso aqui já era a terceira vez, porque eles perguntaram 2 vezes, e o Pedro falou, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, ou em outras palavras, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Tipo assim, Pedro, você está restaurado, você tem chamado, você está preparado, você falhou, mas não tem problema. Olha, Pedro, vamos voltar a caminhar juntos. É por isso que nós temos que ser o quê?
imitadores de Cristo. E o Paulo mesmo fala, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala, mas como é possível imitar Cristo? O Paulo fala, sim, porque eu morri para mim mesmo, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Aleluia. E agora nós vamos seguir o modelo. Quem é o modelo? É Jesus. Nosso modelo. Vamos aprender observando Jesus, imitando Jesus. E aqui o 1 João 2,6 fala, aquele que diz que permanece em Cristo, esse deve também andar como ele andou. Então, se você permanece em Cristo, deve andar igual a Cristo. Ah, mas você está entendendo? Então, nós estamos aqui passando esse breve resumo, essa terceira parte, refletindo o caráter de Cristo. A paz que excede todo entendimento, esteja com você agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.